أكبر يا رحمن نجينا من النيران لا إله إلا الله ربي نجينا بخير يا عليما. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo, muito obrigado a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, por estar conosco aqui mais uma vez, assistindo o programa Chaves do Paraíso, o único programa de Islã que fala sobre o Islã da televisão brasileira, e é muito bom, para nós é um grande prazer estar com vocês mais uma vez juntos. Querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, o Islã é uma religião que tem, como todas as demais, diga-se de passagem, a grande preocupação de orientar os seus seguidores no sentido de fazer o bem. Por meio dele, indivíduos e sociedade podem chegar a altos níveis de desenvolvimento, com paz e harmonia. Sabemos que a definição exata do que vem a ser bem suscita discussões filosóficas que remontam a milênios. No entanto, o que nos interessa aqui, obviamente, é a visão islâmica a respeito desse assunto tão importante. Vamos ver o que diz o Alcorão Sagrado a respeito desta inclinação ao bem. No dia em que a cada alma for apresentado o que fez de bem e o que fez de mal, então desejará que seja ampla a distância entre o que obrou e o mal. E Allah vos alerta para que estejais atentos a ele. E Allah é compassivo com os seus servos. Em seu livro sagrado, o Altíssimo ainda nos revela que a atenção de Allah é destinada a todos os nossos atos. Nada escapa ao seu escrutínio e, portanto, devemos estar atentos a tudo o que fazemos, mesmo que nenhum semelhante nosso esteja vendo. E perguntam a ti o que deveriam gastar. Dize, de tudo o que despendeis, que seja para os pais, parentes, órfãos, aos necessitados e ao viajante. E todo o bem que fazeis, Allah certamente é onisciente disso. A respeito desse tema, conta-se ainda que um homem, certa vez, perguntou ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, que tipo de gente Allah mais ama? E o profeta respondeu, são os mais úteis às pessoas. Também há uma narrativa do profeta Muhammad, Deus o abençoe a sua família, e o saudou, que diz, toda a humanidade pertence a Allah, apesar de que os mais amados por ele sejam os que fazem o bem para a sua própria família. Também há outra narrativa que diz, aquele que faz o bem é melhor que o bem em si mesmo, e aquele que faz o mal é pior do que o mal em si mesmo. Em outro dito profético lemos, todo aquele que guia seu próximo ao bem é como se fizesse o bem ele próprio. Disse que o profeta sallallahu alaihi wa sallam afirmou ainda, não façais o bem apenas para que isso seja visto pelas pessoas, muito menos desistis de fazê-lo por vergonha. A atenção dos imames infalíveis sobre esse tema também foi grande. Há uma narrativa do imam Ali alayhi salam que diz, falais muito sobre o bem, para serdes reconhecidos por isso, e façais o bem, para que sejais identificados por vossos seguidores. Ideologias, leis, sistemas, ideias e teorias criadas pelo ser humano, nos campos da ética, política, sociologia, economia, psicologia e artes, entre outros campos do conhecimento, expressam as inclinações ideológicas, psicológicas e sociais dos seus autores a respeito do tema do bem. Também é óbvio que a natureza da criação humana é deficiente e incompleta. As pessoas, geralmente, diferem entre si nas suas bases psicológicas, ideológicas, éticas e sociais, bem como na educação. Contudo, algumas ideologias e teorias refletem a ética distorcida e complexa dos seus autores e produtores,
que dão origem a esses ideais sob a influência do seu meio ambiente ou de sua herança e educação. Assim, nós vemos que algumas ideologias dessas carregam o espírito do ódio e da vingança, enquanto outras são caracterizadas pelo caos e desordem. Outros ainda refletem a natureza avarenta e egoísta dos seus proponentes. Em todos os aspectos, elas espelham a natureza, personalidade, as disposições e o estado psicológico dos seus autores. A principal diferença entre o Islã e as ideologias é o fato de ser a mensagem de Allah para toda a humanidade e um chamado para a reforma da humanidade na direção da senda divina. Portanto, o Islã, por meio das suas leis e princípios, expressa a perfeição do grande Criador, que é a fonte do bem, conhecimento, misericórdia, amor e beleza neste mundo. Suas características são tornadas claras pelo chamado dos profetas, imames e demais mensageiros, convocando e congregando a humanidade no espírito do bem, amor e paz. Infelizmente, nem todos os seres humanos atendem a este chamado divino e acabam usando seu livre-arbítrio para decidir-se pelo mal, pela corrupção, pelo abuso, pela opressão, pelo roubo e até mesmo pelo assassinato de seu semelhante. Assim, entre os fundamentos sobre os quais o sistema moral e social do Islã foi construído, está o seu chamamento para fazer o bem, para fazer do próprio ser humano a fonte de poder e da reforma neste mundo. O Islã liberta o ser humano das tendências perversas, que fazem com que ele se abstenha de fazer o bem às pessoas e à sociedade. A maioria dos problemas sociais do ser humano é causado pelo seu egoísmo, desejando o bem apenas para si mesmo e, algumas vezes, impedindo que o bem seja feito aos demais. Esta tendência perversa, que o Alcorão Sagrado descreve coletivamente como shur, ou ganância, é condenada. O Alcorão Sagrado também condena quem é caracterizado por isso, considerando-o entre os criminosos e agressores, que se coloca contra os princípios humanos e contra a vida, prometendo a ele punição intensa na outra vida. A ganância é vista como a fonte de todas as tribulações, a raiz que provoca a pobreza e instiga a agressão, o rancor, ódio, cobiça, privação e sofrimentos nesta vida. No Alcorão Sagrado, Deus Todo-Poderoso diz: os dois tipos de pessoas que queimarão no inferno são os ingratos e rebeldes. Também aqueles que impedem a realização do bem, os que excedem os limites e os que têm dúvida. No livro sagrado, Allah também diz: e a reconciliação é melhor, e as almas são propensas à avareza. E se vós fizerdes o bem e temerdes a Deus, então certamente Allah é conhecedor do que fazeis. Pela mesma razão, o Islã considera a prosperidade e o sucesso como uma proteção contra a doença moral. No Alcorão Sagrado, Deus Todo-Poderoso diz: e quem de vós for salvo da ganância de vossas almas, estes são os vitoriosos. Quando o mensageiro de Allah, subhanahu wa ta'ala, fala sobre o bem e os benfeitores na sociedade, ele quer ensinar os muçulmanos e a sociedade islâmica que esta sociedade é uma sociedade cooperativa. O serviço social executado por um cientista, um fazendeiro, um doutor, um dentista, um professor, um pensador ou um reformador social, ou até mesmo por aqueles que participam de projetos de caridade ou que auxiliam os pobres e necessitados, todas estas ações são consideradas bons atos, para os quais as pessoas generosas da comunidade contribuem. Assim sendo, aqueles que fazem o bem e são inspirados em seu trabalho pelo conhecimento de Allah e que apreciam fazer o bem,
procurando a satisfação do Criador, subhanahu wa ta'ala. Estes são os melhores seres humanos, devido à sua utilidade familiar e social. O bem leva sempre a mais vida, e por isso a sua promoção tem elevada importância na religião islâmica. A ação humana que beneficia o ser humano e o seu próximo, seja ele um familiar, um amigo, um colega de trabalho ou até mesmo um desconhecido na rua, é aquela que é premiada por Allah. Afinal, o Altíssimo revelou uma legislação promulgada divinamente a toda a humanidade. Ela conduz a ação humana em todos os aspectos e talvez aqui resida uma diferença entre o islamismo e as demais religiões reveladas. O Islã define claramente um código de conduta moral que rege, orienta a vida do crente, al-mu'min, em todos os campos. Trata-se de uma legislação completa. Deus é uno, único, clementíssimo e misericordiosíssimo. E por isso, quando revelou a mensagem islâmica ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, não deixou que nada escapasse de sua atenção. Ele, subhanahu wa ta'ala, é onisciente e oniouvinte, onividente e onipresente. Portanto, sua lei também é completa. No entanto, não é apenas a lei escrita que orienta o muçulmano e a muçulmana em sua trajetória neste mundo e no outro. O exemplo prático também é importante. O santo profeta sallallahu alaihi wa sallam guiou nossas preferências sociais por meio do seu exemplo, qual seja, servir a sociedade e encorajar o avanço social enquanto se busca a satisfação de Deus. Práticas fundamentais e que constituem a base do Islã visam a promoção de uma sociedade mais justa e fraterna, onde os desníveis sociais sejam mitigados, atenuados. Um exemplo é a zakat, a separação de parte da sobra do dinheiro da família para a promoção daqueles indivíduos menos aquinhoados da sociedade. Essa transferência de recursos dos mais ricos aos mais necessitados reduz as distâncias sociais e promove o desenvolvimento das pessoas, que de outra forma não teriam condições de crescer, de se desenvolver. Ao fim e ao cabo desse processo, todos acabam ganhando. A visão islâmica enxerga a sociedade como uma família e a criação, os seres humanos, as plantas e os animais, como pertencentes a Allah, como dependentes dele. O Islã busca conformar, moldar este mundo com todos os seus elementos indivíduos numa unidade e completude, para aprofundar a compreensão cultural e a consciência do homem. O Islã busca confirmar o papel do ser humano no serviço e desenvolvimento do mundo. O ser humano foi criado para ser o Khalifa, ou seja, o legatário, o representante, o governador da terra, em nome do Altíssimo. Assim, o homem necessita do benefício mútuo para saudar o progresso do seu irmão de uma maneira humanística. Os reinos animal e vegetal também necessitam prosperar por meio desta atitude iluminada. Se tudo conforma uma unidade, espelhando a unidade e unicidade do próprio Criador, então não é possível pensar no equilíbrio do todo se uma das partes não contribui para esse equilíbrio. A nação de bem no Islã, portanto, estende-se também aos reinos animal e vegetal. Se são criações de Deus, merecem nossa atenção e respeito. Plantas, árvores, rios e toda a fauna neles presentes não estão à disposição da ganância humana, mas da satisfação equilibrada e cuidadosa de suas necessidades, sem depredação e sem exageros. Esse é um dos motivos, então, pelos quais os muçulmanos, ao matar um animal para se alimentar, dizem em nome de Allah, o Clementíssimo, o Misericordiosíssimo. É uma licença que pedimos ao Criador
para dispor do que aquele ser tem a nos oferecer em termos de alimento. E também uma deferência, uma homenagem, um agradecimento que prestamos àquele animal, pois é um ser vivo que está generosamente, está prestes a dar sua vida para a satisfação de uma necessidade humana. Esta, portanto, querido telespectador, querida telespectadora, é a religião islâmica. Uma religião que prima pela promoção do bem em todos os aspectos da vida humana. Um guia que busca indicar à humanidade um caminho seguro rumo ao respeito, à fraternidade, ao bem e, portanto, a mais vida. Se você tem algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão a nos fazer, não deixe de usar os nossos canais de comunicação. Temos o nosso e-mail, ibpr@ibpr.com.br. Temos a nossa página na internet, www.ibpr.com.br. Você também pode mandar a sua mensagem e acompanhar a nossa programação na página da TV comunitária, www.cwbtv.net. Temos ainda as nossas fanpages no Facebook, a fanpage da Mesquita Imam Ali, basta procurar lá no mecanismo de busca, e também temos a fanpage do Grupo Escoteiro Brasileiro Árabe de Curitiba, o GEBAC, né, que está em plena atividade com nossos lobinhos, nossas lobinhas, nossos escoteiros, nossas escoteiras. Não é necessário ser muçulmano para fazer parte do GEBAC. Então, se de repente você mora na região central de Curitiba, próximo à região do Alto São Francisco, né, na região das Mercês, enfim, nas imediações, traga seu filho, sua filha aqui, todos os sábados, a partir das 4 horas da tarde, temos atividades aqui para os nossos jovens, eu tenho certeza que você vai gostar. E fazemos um convite para que esteja conosco novamente na próxima semana, para que nós possamos manter esta nossa conversa, este nosso diálogo. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco.